KNN, inglês em menos tempo. Keep talking. Come on. Keep talking. Veterinária Raça. Tudo em medicamentos e rações para animais de grande e pequeno porte. Sementes, vacinas, vestimenta tradicionalista, acessórios para o teu chimarrão e artigos para presentes. A Veterinária Raça fica na Manuel da Silva Pacheco, 552. E o telefone 3692-3039. Parabéns. Olá, sou Leandro Pacheco, gerente da Lojas Elevato de Camaquã. Neste mês de setembro, a Elevato está completando mais um aniversário. Será um mês de muitas promoções e novidades. A maior variedade de porcelanatos à pronta entrega do mercado. E ainda mais, compre seu piso vinílico, laminado ou carpete na Elevato e ganhe a instalação totalmente gratuita. Mas corra, promoção por tempo limitado. Elevato, sua casa, nossa causa. Ei, quer ganhar um emprego? Quero sim, doutor. Então, faz campanha pra mim. Te boto na prefeitura se eu me eleger. A PEC 32 da reforma administrativa é isso. Acaba com os concursos públicos, a estabilidade, prejudica a população e transforma os serviços públicos em cabides de emprego e lucro para poucos. E quem paga essa conta é você. Atenção, deputados. Quem vota na PEC 32 não volta. Diga não à reforma administrativa. Frente dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul. Fala galera, beleza? Aqui é o Pedrinho da Loop Motocross. A Loop cresceu e agora estamos com um espaço mais amplo e cheio de novidades para a sua moto e você piloto. As melhores marcas como a Alpinestars, SW, AMX, Biker, Ox e muito mais. Vem conhecer a nova loja e aproveite os pontos especiais que preparamos em toda a linha de acessórios. Siga a Loop Motocross nas redes sociais. Loop Motocross, a casa do piloto off-road. Restaurante Cláudio Pegloff, agora com novo e moderno ambiente, junto ao Macro Atacado Kroloff, com restaurante, bar e café. Atendimento de segunda a sábado, das 8 da manhã até as 23 horas e almoço aos domingos. Restaurante Cláudio Pegloff, um sabor único na melhor hora do seu dia. Teleentrega no fone 3671-8057 e WhatsApp 984-338232. Restaurante Cláudio Pegloff, junto ao Macro Atacado Kroloff. Liquida Pompeia, até 50% de desconto em produtos selecionados em 5 vezes no cartão Pompeia. Aproveite, é por tempo limitado, na loja, no site ou no app. Pompeia, é fácil ser fashion. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento, Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Meio-dia e 10 minutos, 18 graus é a temperatura aqui em Camaquã. E hoje é sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. Eu sou a Camila Matos e esse é o Jornal da Acústica, que começa com o oferecimento de Camaquanet, conexão com você. Pompeia, é fácil ser fashion. Laboratório Albuquerque, análises clínicas. Meta Imóveis, realizando sonhos. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica. E doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E a gente começa o último jornal da semana, trazendo para você os destaques da manhã de hoje. Polícia Civil deflagra operação em conjunto com a Brigada Militar na manhã desta sexta-feira em Camaquã. Foi deflagrada a Operação Insurgidos, visando combater a prática de roubos e furtos em propriedades rurais. Estuprador é preso pela Polícia Civil em São Lourenço do Sul. O homem foi condenado por estupro de vulnerável.
Nessa sexta-feira, começou então com operação conjunta também em Tapes e Sentinela do Sul. Um grande efetivo da Brigada Militar realizou ações com uso de um helicóptero. Rio Camaquã sobe e deixa moradores da Ilha Santo Antônio sem acesso. Equipes trabalham no monitoramento da situação. Atenção, mudança no trânsito. Você vai ficar sabendo o que muda no trânsito de Camaquã a partir de outubro. Já a partir do dia 1º, como eu acabei de falar, condutores já terão de se adaptar com as mudanças. Camaquã deve receber 940 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta sexta. A nova remessa é composta por imunizantes da AstraZeneca e Coronavac. Comissão promove audiência pública sobre o caso Canarana. Discussão ocorrerá na próxima semana no auditório da Secretaria de Educação de Camaquã. Ministério da Educação estuda a criação de Universidade Federal Digital. O objetivo é ampliar o acesso à rede pública federal de ensino. Polícia Federal realiza operação na sede da Precisa Medicamentos na manhã de hoje. A empresa era intermediária da negociação da vacina Covaxin. Operação Farroupilha. Você vai conferir orientações para viajar com segurança no feriadão. Durante a ação, a PRF reforçará o policiamento nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. 12:12. Esses foram os destaques do programa e você confere agora a previsão do tempo. Por causa de novas áreas de instabilidade, a semana termina com temporais no Rio Grande do Sul. A chuva vem acompanhada de ventania, descargas elétricas, tem até risco para granizo. A temperatura permanece baixa e a máxima desta sexta-feira não deverá passar dos 20 graus na região e com chuva a qualquer hora. No sábado, a chuva dá uma trégua e a temperatura vai subir rápido. A máxima deve chegar aos 26 até 27 graus. No domingo, volta a chover, mas antes disso o sol aparece, esquenta, a máxima chega aos 27 até 28 graus e a chuva virá na forma de tempestades a partir da tarde do domingo principalmente. E tem previsão de chuva pelo menos até a terça-feira da semana que vem. A partir do meio da próxima semana o tempo fica mais firme, mas com temperaturas mais baixas por causa da entrada do ar mais frio. As máximas estarão em torno dos 23 a 24 graus na segunda metade da semana que vem. Desirê Brant da Climatempo para Acústica FM. Obrigada, Desirê. Agora são 12:13 e nós vamos começar o bloco policial de hoje. A Polícia Civil, por meio da DECRAB Camaquã, em ação conjunta com a Brigada Militar, deflagrou nesta manhã a Operação Insurgidos, visando combater a prática de roubos e furtos em propriedades rurais. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão na zona rural da cidade de Sentinela do Sul, especialmente na localidade de Cerro Chato, resultando na prisão em flagrante de um indivíduo por tráfico de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como também foram apreendidos celulares e objetos que possivelmente correspondem como pertencentes subtraídos de vítimas. A Operação Insurgidos resultou de investigação efetuada pela DECRAB Camaquã, a qual obteve êxito em identificar e localizar o grupo criminoso que vinha praticando diversos roubos e furtos a propriedades rurais na região. As ações foram coordenadas pelo delegado de polícia Peterson da Silva Benites, titular da DECRAB Camaquã, e mobilizaram as forças de segurança da região, tendo em vista que participaram o delegado de polícia Luciano Rodrigues Meira, titular da Delegacia de Tapes, e 30 agentes da Polícia Civil, representando todas as delegacias que integram a 29ª região policial. Não obstante, a Brigada Militar colaborou com as diligências mediante o efetivo de 40 policiais militares, além da participação do Canil e de apoio aéreo com helicóptero, frisando-se a presença do Coronel Amaral, comandante do 30º Batalhão da Polícia Militar. Camaquanete, agora em novo endereço, com espaço moderno e aconchegante. Rua Bento Gonçalves, 1156. Telefones 3671-9999 ou 3671-1444. Camaquanete, conexão com você. E policiais da Delegacia de Polícia de São Lourenço do Sul efetuaram a prisão de um homem na manhã desta sexta-feira. Ele é condenado por crime de estupro de vulnerável. O crime aconteceu na cidade no ano de 2011, porém, a condenação veio só agora. Os agentes cumpriram o mandado de busca
de prisão nesta sexta-feira. A Polícia Civil não deu maiores detalhes sobre o bairro e nem a identificação do preso. Após a realização dos trâmites legais na Delegacia de Polícia da cidade, ele foi levado ao Presídio Estadual de Pelotas. E a Polícia Federal realizou a operação de busca e apreensão na sede da Precisa Medicamentos, em Barueri, em São Paulo, na manhã de hoje. Conforme o senador Randolfo Rodrigues, a ação ocorreu após pedido da CPI da pandemia, que foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A operação destinou-se à apreensão de informações e documentos relativos ao contrato entre a Precisa e a Bará-BioNTech. A Precisa era responsável pela intermediação da negociação da vacina Covaxin ao governo brasileiro, negócio que é alvo da CPI devido às diversas irregularidades apontadas, como suposto superfaturamento e documentações falsas. O governo federal cancelou o contrato, que previa a compra de 20 milhões de doses do imunizante e custaria 1 bilhão e 600 milhões de reais, após as descobertas da CPI. A negociação é alvo de investigações também do Ministério Público Federal, do Tribunal de Contas da União e da PF. A CPI da pandemia investiga supostas pressões do governo federal para a aquisição do imunizante. O senador Randolph também afirmou que a CPI tentou de todas as formas obter as informações dos contratos, mas sem êxito, tornando necessária a atuação da Polícia Federal. E o Dr. Sandro de Matos Dias é ortopedista e traumatologista, especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia e atende aqui em Camaquã, em consultório localizado na Avenida Presidente Vargas, número 953. E amanhã dessa sexta-feira também teve a prisão de um homem acusado de cometer roubos em estabelecimentos comerciais em São Lourenço do Sul. Em conjunto com a Brigada Militar, a Polícia Civil realizou diligências que possibilitaram na identificação do elemento. O preso é acusado de cometer roubo em uma farmácia da cidade na semana passada. Ele também possui condenações por roubos em outros estabelecimentos do município. A polícia afirma ter conseguido provas robustas da autoria do crime. Com isso, foi possível representar pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo Poder Judiciário e cumprida nesta manhã. Após as diligências legais, o preso foi encaminhado ao presídio de Pelotas. Devido à legislação vigente, não foi possível identificar e divulgar a identificação do preso. Um novo conceito em moradia, Residencial Dona Edi. Agende uma visita ao apartamento ou acesse metaimóveis.com.br e saiba mais. E de sexta-feira, ou seja, hoje, até a próxima segunda-feira, dia 20 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal reforçará as operações e o policiamento nas rodovias federais do Rio Grande do Sul. Com o feriado de 20 de setembro, em uma segunda-feira, há grande possibilidade de aumento de fluxo de veículos, já que muitas pessoas viajam para aproveitar o final de semana estendido. Assim, a PRF alerta para os dias e horários em que podem haver picos de fluxo nesse período. Além disso, a PRF reforçará o efetivo de serviço, aumentando a visibilidade do policiamento ostensivo para fomentar maior segurança dos usuários nas rodovias. Também direcionará as ações especialmente para os locais e horários nos quais as estatísticas demonstram haver maior incidência de acidentalidade. O foco será a fiscalização de infrações que geram maior risco ou potencializam lesões em acidentes, como embriaguez ao volante e ultrapassagem indevida. Os agentes também intensificarão sua atuação no combate ao crime, com apoio do Serviço de Inteligência, para prender criminosos, recuperar veículos roubados e retirar armas ilegais e drogas de circulação. Em acusticafm.com.br você fica sabendo também dicas que foram passadas pela PRF para que você faça uma viagem mais segura neste feriadão. E você sabia que o câncer de pele ocorre principalmente em áreas do corpo que são mais expostas ao sol, como rosto e orelhas, por exemplo? Então, ao perceber qualquer sintoma, procure um especialista. A doutora Beatriz Ribeiro Barbosa atende em consultório localizado na Rua Cristóvão Gomes de Andrade, número 501. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu um foragido da Justiça nesta quinta-feira, na BR-116 em Guaíba.
O homem de 47 anos, morador de Guaíba, foi abordado durante o serviço de fiscalização da polícia na rodovia, quando conduzia um veículo Gol com placas de Gravataí. Conforme informações da PRF, após buscas no sistema, foi identificado que havia um mandado de prisão da Vara de Execuções Penais de Realeza, no Paraná, expedido em 2020. A Justiça determinou a pena condenatória pela prisão pelo crime de tráfico de drogas e também receptação. No ano passado, ele foi preso em flagrante pela PRF. O acusado foi detido e conduzido à Polícia Judiciária para providências cabíveis e, posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional. Agora são 12:22 e essas foram as notícias do nosso bloco policial de hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:21. Liquida Pompeia. Até 50% de desconto em produtos selecionados em 5 vezes no cartão Pompeia. Aproveite! É por tempo limitado. Na loja, no site ou no app. Pompeia. É fácil ser fashion. Ofertas especiais Mês do Gaúcho Roxo Centro de Compras. Linguiça toscana Lebon 800 gramas, R$13,99. Pão de alho Santa Massa 400 gramas, R$11,99. Costela Janelão do Chefe Friboi, R$26,99 o quilo. Ofertas válidas até domingo, dia 19 de setembro. Aproveite! Hello, I'm Teacher Janani, professora de inglês do Senac Camaquã. Você sabia que falar outro idioma pode mudar a sua vida? Venha soltar a língua no Senac Camaquã. Inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos, do nível básico ao avançado. No Senac você tem aulas dinâmicas e material didático importado incluso e sem taxa de matrícula, além das melhores condições e descontos especiais. Acesse senacrs.com.br/idiomas e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Real Expurgo Desinsetizadora. Atendimento especializado no controle de pragas urbanas e cereais, atuando na limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável. A Real Expurgo trabalha a sanitização de ambientes, desentupimento de ralos, pias e calhas. Equipe treinada, qualificada e corpo técnico responsável pelas atividades. BR-116, quilômetro 395, Distrito Industrial de Camaquã. Fone 99984-7043 ou 3671-4342. Rede Prioridade 10 chegou em Camaquã e região. Loja de departamento popular com mais de 100 mil itens e preço máximo de R$14. Confecção masculina, feminina, infantil, calçados, moda íntima, maquiagem, cama, mesa, banho, decoração, ferragens, pets, brinquedos e muito mais. Rede Prioridade 10, com espaço kids e estacionamento próprio. Preços populares. Toda loja com preço máximo de R$14. Na Rua Marechal Floriano 756, Antiga Cedro. O sol brilhou no horizonte e com ele nasceu a segunda fase do Parque Colina. Localizado em ponto alto, o Parque Colina oferece uma linda vista da cidade e toda a infraestrutura necessária para proporcionar qualidade de vida para você e sua família. Fale com um dos corretores ou acesse metaimóveis.com.br. Meta Imóveis, realizando sonhos. Rua Luísa Maranich 810, em Camaquã. Ou ligue 51-3671-4511. Somente no Brasil, 185 mil novos casos de câncer de pele são diagnosticados a cada ano. O câncer de pele ocorre principalmente em áreas do corpo que são mais expostas ao sol, como o rosto e orelhas. Ao perceber qualquer sintoma, procure um especialista. Diagnóstico e tratamento. Doutora Beatriz Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Em Camaquã, Rua Cristóvão Gomes de Andrade 501. Fone 51-3671-3226. Você mora em Mariana Pimentel, Sentinela do Sul ou Sertão Santana? Então pode comemorar! O 4G da TIM chegou na sua cidade. Faça um TIM pré-top e aproveite o Deezer Go grátis. São milhares de músicas sem parar e sem descontar da sua internet. E você ainda tem 8 GB para curtir. Compre seu TIM Chip. Tem sempre um ponto de vendas próximo de você. A banca de jornal, o mercadinho, a farmácia. Aproveite! A
Sulpar te espera com ofertas especiais para festejar o mês Farroupilha. Para renovar a cadeira de praia, a Sulpar tem refil para a cadeira de praia por R$19,90. Para preparar o churrasco, a Sulpar tem churrasqueira com espetos e grelha por R$169. E para a hora do chimarrão, a Sulpar tem mateira por R$55 e garrafa térmica por R$24,90. Sulpar, orgulho de ser gaúcha. Siga a loja Sulpar nas redes sociais. Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia, é fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. 6 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica desta sexta-feira. Agora nós vamos falar de vacina, porque a Anvisa mantém a autorização da vacina Pfizer para adolescentes. Quem vai nos contar os detalhes sobre isso é o Breno Zonta. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil, a Anvisa, informou que mantém a indicação de aplicação da vacina contra a Covid-19 da Pfizer em adolescentes de 12 a 17 anos de idade. O uso havia sido aprovado no último dia 12 de junho. O anúncio esclarece dúvidas que foram geradas após declarações do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira. Na ocasião, ele aconselhou os estados a suspender a imunização de adolescentes sem comorbidades, porque, segundo o ministro, faltariam evidências científicas robustas sobre o assunto. De acordo com nota divulgada no início da noite desta quinta pela Anvisa, abrem aspas, com os dados disponíveis até o momento, não existem evidências que subsidiem ou demandem alterações da bula aprovada. Fecham aspas. A agência acrescentou que países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austrália e a União Europeia já aplicam o imunizante da Pfizer em adolescentes. A Anvisa também se posicionou em relação ao caso citado pelo secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, que esteve ao lado de Queiroga na coletiva. Medeiros afirmou que foram registrados cerca de 1.500 episódios de eventos adversos dentre 3,5 milhões de adolescentes vacinados. A grande maioria desses casos é leve, mas o secretário citou, como motivo de monitoramento, a morte de uma adolescente de 16 anos de idade no município de São Bernardo do Campo, em São Paulo, que morreu no dia 2 de setembro. Ela havia tomado a primeira dose da Pfizer em agosto. De acordo com essa mesma nota da Anvisa, no momento, não há relação comprovada entre a morte da menina e a vacina da Pfizer. A agência afirmou que os dados de momento são preliminares e que está investigando o caso. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. Obrigada, Breno. E Porto Alegre realiza reunião com secretários da Saúde nesta sexta-feira para decidir continuidade da vacinação dos adolescentes. Quem vai nos trazer essas informações é a repórter Nádia Martins, direto da capital. Muito boa tarde, Nádia. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os ouvintes da Acústica FM. Toda sexta-feira, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre realiza reunião com os secretários municipais e da saúde para alinhar resultados e melhorias em cada pasta. A pauta de hoje é a suspensão ou continuidade da vacinação nos adolescentes de 15 anos ou mais sem comorbidades. A reunião, que acontece neste momento no Centro Esportivo Bom Jesus, começou às 10 horas da manhã
e está prevista para terminar às 13 horas da tarde. Até o término da reunião, a aplicação de vacina continua em todos os adolescentes com 15 anos ou mais, sem comorbidades. A dose de reforço segue também para os idosos com 70 anos ou mais e imunossuprimidos com esquema vacinal completo há pelo menos 28 dias. Uma novidade é que a partir de hoje, sexta-feira, o comprovante de residência para vacinação deixa de ser obrigatório aqui na capital. Basta apresentar uma autodeclaração simples com o nome e o endereço em que reside. De acordo com o secretário municipal de saúde, Mauro Esparta, a iniciativa tem o objetivo de estimular a vacinação. Além da autodeclaração, segue mantida a necessidade de apresentar documento de identificação com foto. No caso dos adolescentes acima de 12 anos com comorbidades, é preciso também comprovar a condição: receita, laudo de exame, laudo ou relatório médico. Tá certo, Nádia. Muito obrigada pelas informações e a gente continua acompanhando as reuniões que acontecem tanto no âmbito federal quanto estadual, para que a gente consiga entender um pouco mais do que o Ministério da Saúde diz que não recomenda mais vacinação para adolescentes. Algumas capitais já disseram que vão continuar vacinando os adolescentes. A gente ainda fica aguardando, então, a reunião que deve acontecer já nos próximos dias, né, dos intergestores bipartites aqui do Rio Grande do Sul, para que a gente consiga ver o que vai acontecer também no Rio Grande do Sul, que vai ser passado para as coordenadorias regionais de saúde e, assim, lógico, chegando nos municípios gaúchos. Qualquer novidade que tu tenha em relação a isso, tu nos traz ainda dentro do jornal ou durante a programação, Nádia. Obrigada e um bom trabalho para ti, um ótimo final de semana. Obrigada. A reportagem da Acústica já entrou em contato com a Secretaria de Saúde e à tarde vai trazer uma atualização sobre a decisão. Até mais, Camila. Até mais. Perfeito, Nádia. Obrigada. Essa foi a repórter Nádia Martins trazendo informação sobre vacinação direto de Porto Alegre. E já que estamos falando de vacina, o Rio Grande do Sul distribuirá às 18 coordenadorias regionais de saúde nesta sexta-feira as 121.250 doses de vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca que chegaram ao estado nesta quinta-feira. Também serão entregues as doses da Coronavac que estão reservadas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos, todas elas destinadas à segunda aplicação no tempo oportuno de quem já recebeu a primeira dose da vacina contra o vírus. Com essa distribuição, o Rio Grande do Sul terá enviado aos municípios 82% das segundas doses das vacinas AstraZeneca, referentes à remessa cujo intervalo de data de distribuição completará 12 semanas, no dia 23 deste mês. E agora nós vamos virar a chave e vamos falar sobre economia, porque foi cumprida a nova etapa para a adesão ao regime de recuperação fiscal. Quem vai nos contar os detalhes é o Marcelo Vaz. O secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, explicou nesta quinta-feira quais serão os próximos passos do Estado no sentido de realizar a adequação à legislação federal, visando cumprir os trâmites para a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal. O projeto de lei complementar foi aprovado na Assembleia Legislativa na última terça-feira. Uma vez sancionada a lei, nós daremos sequência, por um lado, na preparação da documentação e uma análise, por parte da União, se todos os atos estão de acordo. E, por outro lado, seguiremos preparando o cenário do plano em si, porque o nosso objetivo é estreitar ao máximo a janela entre adesão e homologação. O que nós estamos mirando, na verdade, não é simplesmente protocolar um pedido de adesão, mas ter um plano pronto para a eventual homologação o mais rápido possível. Conforme dados do Tesouro do Estado, o endividamento gaúcho, em especial com a União, é um dos fatores de pressão sobre o déficit orçamentário previsto para 2022 de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Esses valores não estão sendo pagos desde 2017 e já acumulam mais de 13 bilhões de reais, que poderão ser pagos em longo prazo com as demais parcelas da dívida, no caso de adesão ao regime. O dispositivo vai permitir uma transição segura para que o Estado volte a pagar essa dívida com a União. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Obrigada, Marcelo.
Exame para Covid-19, teste antígeno com resultado imediato, é no Laboratório Albuquerque. Agende o seu exame sem custo adicional pelo telefone 3671-2987. E a passagem do Transurb vai ficar mais cara a partir desta segunda-feira. O repórter Ayrton Lemos traz as informações ao vivo, direto da Estação Mercado, em Porto Alegre. Boa tarde, Ayrton. Muito boa tarde, Camila. Eu falo ao vivo aqui da Estação Mercado, em Porto Alegre. Pois, Camila, a passagem do Transurb fica mais cara a partir da próxima segunda-feira. A empresa vai aumentar em 30 centavos a tarifa, passando dos atuais R$ 4,20 para R$ 4,50. O último reajuste ocorreu em março de 2019. A decisão pelo aumento da passagem foi aprovada em junho pelo Conselho de Administração da Transurb e confirmado pelo Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros nesta quarta-feira. Segundo a estatal, a alteração no valor da tarifa foi calculado com base no aumento dos custos operacionais e levando em consideração a necessidade de aproximar a Transurb de uma situação de equilíbrio financeiro. A companhia acrescenta que mesmo que com a alteração do valor, a tarifa da Transurb segue a mais econômica entre os meios de transportes metropolitanos. A gente ouve agora o relato do Nicolas, de 38 anos, morador de Canoas, que criticou o aumento da passagem do trem. Isso, estava sabendo do aumento a partir de segunda-feira, 30 centavos. Estava sabendo. Vai para 4,50. Pesa muito no bolso, né? Com certeza, pesa bastante. Acho que para todo mundo, né? Tá bem salgadinho o valor. Né? Mais integração também, né? Mais integração também, e agora também com essa função de ter pouco ônibus também, né? Então daí já piora a situação mesmo. Utiliza o trem. Camila, a gente ouviu também a operadora de caixa, Marielle, que se disse surpreendida com o aumento. Vamos ouvi-la. Foi pega de surpresa com esse aumento de 30 centavos da passagem a partir de segunda-feira? Olha, nem estava sabendo. Tô sabendo agora porque tu me disse. E quanto que pesa no bolso esse aumento? Vai aumentar bastante, porque a do trem eu tiro do meu bolso. Eu não ganho na empresa, então vai aumentar quase R$50 a mais. E tem mais integração, dependendo da situação? Sim, eu pego ainda um outro ônibus. O outro ônibus, né? Aham. E aí dá um salto no orçamento, né? Sim, com certeza. Essa foi a Marielle, Camila, operadora de caixa, que nos relatou aqui que vai ter um desfalque do orçamento, né? Porque a empresa dela não dá o Vale Transporte. Então, 30 centavos, assim, no primeiro momento parece pouco, né? Mas para a maioria dos trabalhadores do Brasil, pesa no orçamento, né, Camila? R$50 por mês ou por semana é um bom dinheiro aí, né? Apesar de o poder de compra do brasileiro estar reduzido a quase nada, mas esses R$50 faz diferença, né? Com toda certeza, Ayrton. E o trem é um transporte de massa, né, que liga Porto Alegre à região metropolitana. Eu posso dizer para ti que eu nasci dentro do trem, né? O trem foi inaugurado em 85 aqui. Eu me formei na Umbra, então, e morava em Esteio, né? Então, transitava da estação Esteio até a Porto Alegre durante um bom tempo da minha vida, né? Pois é, Ayrton, a gente sabe que muitas pessoas, né, que moram em Porto Alegre e que trabalham em Porto Alegre e que moram, na região metropolitana, acabam tendo como uma das únicas opções o trem, né? Uma opção um pouco mais viável e também um pouco mais barata, logicamente, mas com certeza pesa no bolso. R$50 dentro do momento atual da economia que a gente vive, não só no estado, mas também no país inteiro, olha... Complica, Ayrton, é um prejuízo. Exatamente, e tem a questão da integração, né? Porque assim, o trem liga Porto Alegre às cidades da região metropolitana. Sim. Aí tu vai lá e desce uma estação e tem que pegar um outro ônibus. Essa integração vai subir também. Né? Então, para o estudante, principalmente, é bem complicado, né? Nesse momento de crise ainda que vive o país na questão da pandemia ainda. A gente ainda está em pandemia e está retomando a economia, né? Tentando retomar a economia.
Exatamente, Ayrton. Mas então é isso. Qualquer novidade sobre esses reajustes, não só na tarifa do Transurb, ou então do Integração, como tu acabaste de falar, tu traz ainda dentro dos nossos jornais da Acústica ou durante o restante da programação da Acústica. Obrigada, Ayrton, pelas informações. Um grande abraço a todos aí. Um abraço, bom trabalho. Esse foi o repórter Ayrton Lemos trazendo uma notícia nada boa para os usuários do Transurb. Agora são 12h40. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Programas com jornalismo diferenciado, debates, entrevistas e a interatividade com o ouvinte. A Acústica faz a diferença no rádio regional. Jornalismo Acústica. Informação, agilidade e credibilidade. Hora certa, lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12h40. Temporada Casa Fashion Pompeia. Cama, mesa e banho em 8 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Compre na loja, no site ou no app. E aproveite. Pompeia. É fácil ser fashion. Você faz, você aprende. Aprenda a falar inglês e ganhe tempo. KNN, inglês em menos tempo. Fale rápido, em pouco tempo. KNN pra falar e conversar. KNN, inglês e espanhol é fácil de aprender. É só matricular e começar a falar. KNN, inglês em menos tempo. Keep talking. Come on. Keep talking. Funerária Jardim, de Vera Lúcia. Conta com matriz em Camaquã e filiais em Arambaré e Cerro Grande do Sul. Prédios próprios, frota sempre renovada. Contamos também com artigos para cemitério, plano funeral, convênios, serviços de cremação. Pagamento facilitado. Funerária Jardim, Rua Pinheiro Machado, 581, em frente à Fubra. Atendimento 24 horas. Fone 3671-1468. Gales Restaurante comunica que está atendendo em forma de buffet, tomando todos os cuidados conforme decreto e orientações dos órgãos de saúde, com uso de máscaras e luvas. Realize seu pedido também por teleentrega no 5136719435. Acompanhe diariamente nosso cardápio no Facebook, Gales Restaurante. Aqui você se sente em casa. Endereço Olavo Moraes 634. Descubra um mundo com mais qualidade, com mais segurança e velocidade. Camaquanet, Camaquanet, conexão com você. Vem, estabilidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet, provedor de internet, Camaquanet. Rua Bento Gonçalves, 1105, Camaquã. Telefone 51-3671-9999. Você sabia que existem mais de 3.000 doenças de pele, unhas, mucosa e cabelo que têm diagnóstico e tratamento? Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Agende um atendimento na Rua Cristóvão Gomes de Andrade, 501, em Camaquã. Fone 51-3671-3226. Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local, valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente, valorizarmos a nossa história e o que é daqui. Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500.
O pequeno produtor semeia na terra os seus sonhos, de alimentar sua família, de servir sua comunidade, de crescer no campo. E a Caixa ajuda a financiar esses sonhos por meio do crédito custeio Pronaf para investir na agricultura ou pecuária. Pequeno produtor, fale com o gerente. Vamos juntos fortalecer você e a sua produção. A força do agro agora é Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia. É fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Camaquanet, seu provedor de internet. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Dia e 45 minutos, estamos de volta com o Jornal da Acústica para falar sobre desenvolvimento, porque um estudo aponta que carros elétricos ganham espaço aqui no Brasil. A mobilidade elétrica está relacionada à utilização de veículos movidos por um motor elétrico, que utiliza uma fonte externa de energia. Em função da preocupação dos governos com o meio ambiente, esta é uma alternativa que vem crescendo no mercado mundial. A Comissão de Economia do Parlamento Gaúcho recebeu a professora da Universidade Federal de Santa Maria, Luciane Cunha, para falar do tema. Ela apresentou um projeto de pesquisa sobre o assunto. O objetivo foi mostrar os resultados do estudo e o crescimento do segmento de carros elétricos no Brasil. Aqui eu trago um pouquinho sobre as questões de estimativas. Vejam que nós temos no Brasil quase 14 mil veículos híbridos e veículos elétricos puros que foram emplacados desde janeiro de 2021 até junho de 2021 desse ano. Esse ano só nós tivemos um aumento de 80%, na comparação com o mesmo período do ano passado. Luciane Cunha destaca que o setor de veículos elétricos tem um potencial de crescimento enorme. Nós passaremos a ter aqui um percentual bastante forte, onde os veículos elétricos puros, que são chamados de BEV, que são Battery Electrical Vehicles, veículos a bateria, eles representariam 21%. E nós ficaríamos aqui com carros flex em torno de 37%. A gente sai hoje desse cenário de praticamente domínio aqui, desse combustível que envolve álcool para 37%. Hoje as empresas já oferecem dezenas de modelos de carros elétricos no Brasil. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Christian Costa. Obrigada, Christian. E agora nós vamos saber os detalhes de uma frente que busca ampliar debate sobre modelos de mobilidade urbana. Quem nos conta é o Christian Costa. A mobilidade urbana é cada vez mais essencial, principalmente nas grandes cidades. E para que o município tenha um modelo de transporte sustentável e barato, é necessário investimento em infraestrutura. Exatamente por isso, foi instalada na Assembleia Legislativa a Frente Parlamentar da Infraestrutura e Mobilidade. A iniciativa é do deputado Marcos Vinícius, do Progressistas. O problema da mobilidade ele é fruto de uma herança, de falta de planejamento. Vivemos num país pobre, com muitas dificuldades, num estado que atravessa dificuldades. E a construção das nossas cidades, principalmente das cidades das regiões metropolitanas e os grandes centros, foram erguidos assim, com poucos recursos, com pouco planejamento, e isso traz consequências para essa geração que nós todos aqui participamos e para as que nos irão suceder daqui para frente. O secretário adjunto de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, Matheus Aires, defende que não há sistema de transporte coletivo que se mantenha apenas com a tarifa. Ele coloca também a necessidade da integração entre os diferentes meios de transporte público. Hoje no Brasil nós temos o problema número 1, a pandemia. E o segundo problema, eu ousaria dizer, que é a da mobilidade urbana. Nos grandes centros, nas capitais e também no interior. Nas capitais e nos grandes centros, pela ausência da integração, que é a integração metropolitana. A integração do transporte, dos diferentes modais e também da tarifa, da bilhetagem. Então, é um grande problema que nós enfrentamos em todo o Brasil. O presidente da Transurb, Pedro Bichi Neto, aponta a questão do subsídio e dos impostos
como entraves para um transporte público mais barato. O subsídio ao transporte é uma questão de opção da sociedade. Durante muito tempo, o setor parecia muito abundante, tanto é que o próprio setor público criava vantagens e oferecia leis em que transferia à sociedade, ou melhor, a parte dos usuários, a responsabilidade por pagar. Isso se mostrou inviável, as tarifas ficaram caras. O Estado, se quiser ajudar, a primeira coisa que podia fazer é o seguinte: reduz o imposto, mantém imposto sobre o diesel do transporte coletivo. Não tem sentido. As reuniões da Frente Parlamentar da Infraestrutura e Mobilidade Urbana devem iniciar nos próximos dias. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa. Obrigada, Christian. Agora são 12h50 e o Jornal de hoje vai ficando por aqui. E teve como oferecimento Camaquanet, conexão com você, Pompeia, é fácil ser fashion, Laboratório Albuquerque, análises clínicas, Meta Imóveis, realizando sonhos, doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica, e doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. Você fica agora com o correspondente Ipiranga e logo mais tem Zap Zap. Um bom fim de semana a todos e bom feriado. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Sem comorbidades, centenas de jovens formaram filas em busca do imunizante em Porto Alegre na manhã de hoje. Um dos pontos de maior procura nesta manhã em Porto Alegre foi o Shopping João Pessoa, no bairro Azenha. Centenas de pessoas formaram uma longa fila no local 2 horas antes da abertura do portão. A maioria era adolescente, acompanhado dos pais ou avós. Logo após a abertura dos portões, a fila andou rapidamente. A situação de momento no local é bem mais tranquila, com tempo de espera reduzido. Nas unidades Santa Cecília e Santa Marta, dezenas de pessoas também formaram longas filas do lado de fora no aguardo pela imunização. Apesar da nova orientação do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Porto Alegre decidiu manter a aplicação da primeira dose para todas as pessoas com 15 anos ou mais. A aplicação está ocorrendo hoje em 36 unidades de saúde, 19 farmácias parceiras e também nos shoppings Bourbon Valig e no Largo Glênio Pérez, ao lado do Mercado Público. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Pinzon. A vacinação de adolescentes segue suspensa hoje nos municípios do Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, a partir de amanhã, será iniciada a imunização dos adolescentes com 17 anos no dia D de vacinação em todas as unidades de saúde, das 9 da manhã às 3 da tarde. Em Campo Bom e Estância Velha, a imunização para esse público segue suspensa. Já a Sapiranga iniciou ontem a vacinação para os adolescentes, mas interrompeu hoje. Na região metropolitana, os municípios de Viamão e Alvorada seguem vacinando jovens com 17 anos. Canoas suspendeu a imunização hoje até a chegada de novas doses. No sul do estado, os municípios de Arroio Grande, Chuí, Capão do Leão, Jaguarão e São Lourenço do Sul estão imunizando o público de até 17 anos. Na região central, em Restinga Seca, são vacinados adolescentes sem comorbidades de 16 e 17 anos. Em São Cepé, a imunização ocorre para adolescentes de 17 anos. Santa Maria divulga na próxima semana o cronograma para vacinação do público. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Tempo. Temperatura de 19 graus em Porto Alegre, 16 em Santa Maria, 15 em Caxias do Sul, 19 em Pelotas e 18 graus em Rio Grande. À tarde será de tempo instável e aumento da nebulosidade no Rio Grande do Sul. No norte, há previsão de grandes acumulados entre o Alto Uruguai, o Planalto e a Serra. Apenas o sul e o oeste não chove e o sol aparece entre nuvens. O dia terá temperaturas amenas. Apesar da nova orientação do Ministério da Saúde de não recomendar a vacina contra a Covid-19 no grupo de adolescentes sem doenças crônicas, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, a Anvisa segue com a recomendação para imunizar o grupo e garante que há segurança na aplicação. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade nessa manhã, a gerente de farmacovigilância da agência, Elaine Capucho,
disse que não há evidências que justifique a suspensão da imunização no grupo de adolescentes. Segundo ela, a vacina é segura. Não há evidências de que a gente deva suspender o uso, ou suspender a liberação em bula para uso em adolescentes. Então, os dados nós estamos disponíveis até o momento, nós estamos fazendo a avaliação de todos os casos que chegam, todas as notificações, as informações da população sobre a segurança das vacinas e até o momento a nossa recomendação é que o benefício da vacina Pfizer para adolescentes é maior do que o risco. No Brasil, a vacina da Pfizer é o único imunizante utilizado na faixa dos adolescentes. Elaine afirmou também que a Anvisa faz suas avaliações com dados de outros países e realiza reuniões frequentes com agências reguladoras de todo o mundo. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre confirmou nessa manhã a descoberta de 3 casos da variante Delta em surtos de coronavírus enfrentados pela instituição. Eles se referem a infectados em uma área de internação do 7º andar e na creche que recebe filhos de funcionários. O surto na área escolar está encerrado. Na unidade de internação, é considerado controlado sem novos registros desde 9 de setembro. Nessas 2 áreas, foram confirmados 28 infectados e 6 mortes. Ontem também foi informado um 3º surto, dessa vez no Centro de Tratamento Intensivo para a Covid, com 8 profissionais infectados. Ainda nesta edição, Bolsonaro veta projeto de socorro a pequeno produtor rural afetado pela Covid-19. Ministério da Saúde coloca em prática plano de testagem para coronavírus após 1 ano e meio de pandemia. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. A Polícia Civil investiga 19 casos de fura-fila para vacinação contra a Covid-19 no posto de saúde do bairro Guarujá, na zona sul de Porto Alegre. Entre ontem e hoje, por meio da Coordenadoria de Recursos Especiais, foram cumpridos mandados de busca na chamada Operação Xepa Primeira Dose. O objetivo da ação é reunir provas documentais sobre pessoas suspeitas de burlar o sistema para antecipar a imunização. Uma das irregularidades verificadas foi a emissão de atestados falsos de comorbidades. Se comprovada a fraude, os investigados responderão por violação de medida sanitária e, dependendo dos casos, podem ser responsabilizados por falsidade ideológica e crimes contra a administração pública. O Grupo Ouro e Prata, dono da Catsul, está criando um passeio pelo Guaíba que será oferecido nos finais de semana e feriados. A ideia é usar o novo catamarã para uma viagem do Cais Embarcadeiro até o Museu Iberê Camargo. O passeio estará disponível à tarde, de hora em hora. A embarcação também será usada na linha da Catsul entre Porto Alegre e Guaíba. A empresa está aguardando as últimas aprovações de autoridades náuticas para inaugurar a nova atração. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Céu nublado em Porto Alegre, 19 graus a temperatura. Agora são 12 horas e 57 minutos. O secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Funchal, afirmou nesta sexta-feira que o governo prevê elevar o benefício médio do Bolsa Família dos atuais R$ 189 para cerca de R$ 300 em novembro e dezembro deste ano. Para que seja possível, o presidente Jair Bolsonaro assinou decreto para elevar até o final deste ano a alíquota de IOF, encarecendo o crédito. O governo afirma que a alta do IOF também permitirá ampliar para 17 milhões o número de famílias beneficiadas. O Ministério da Saúde lançou hoje um plano nacional de testagem em massa para o coronavírus, 1 ano e meio após o início da pandemia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, prometeu a distribuição de 60 milhões de testes até o fim do ano. A ideia é que pontos de testagem sejam instalados em áreas de grande circulação de pessoas. Os testes usados serão o do antígeno e PCR, com resultados em até 20 minutos. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que criava medidas de amparo à agricultura familiar até 31 de dezembro de 2022. Entre outros dispositivos, o texto autorizava a União a transferir até R$ 3.500 por família de agricultores beneficiários do Fomento Emergencial de Inclusão Produtiva Rural. Bolsonaro argumentou que o projeto não apresentava estimativa de impacto orçamentário e financeiro.
Em instantes, presidente argentino cancela viagens ao exterior para evitar que vice Cristina Kirchner assuma durante a ausência. DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, organizou hoje o Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima para debater com líderes mundiais os esforços de combate à mudança climática. A ideia foi antecipar a conferência antes das Nações Unidas marcada para novembro. O presidente Jair Bolsonaro não participou do encontro online, que reuniu, entre outros líderes latino-americanos, os presidentes da Argentina e do México. Movimentos sociais da Argentina, historicamente alinhados ao peronismo, fizeram nesta quinta-feira a primeira grande manifestação nas ruas após a derrota governista nas primárias de domingo. Os protestos na capital Buenos Aires foram em razão da crise econômica e contra o presidente Alberto Fernandes. Os manifestantes foram convocados por organizações sociais de esquerda ligadas à vice-presidente do país, Cristina Kirchner, e que não apoiam Fernandes. A manifestação agravou a divisão no governo. A marcha ocorreu depois que vários ministros do grupo liderado pela vice-presidente colocaram os cargos à disposição do presidente na quarta-feira, o que os afastou ainda mais e abriu uma crise política no governo. Alberto Fernandes decidiu cancelar uma viagem planejada ao México nesta sexta-feira para evitar que Cristina Kirchner assuma o poder. Quer rodar mais com menos? Abasteça com DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18h50. Uma boa tarde. Acústica FM e Rede Gaúcha Sati. Acústica e a hora certa. 1:01. Já passou da hora de se conectar com o que há de melhor na internet? Então, não perde tempo e chama logo o seu Ozir. Planos a partir de R$ 79,90 com até 1 GB de velocidade com Wi-Fi+, é só com a Ozirnet. Ligue ou chame no WhatsApp 0800 494 2030. Contrate hoje mesmo planos a partir de R$ 79,90 com até 1 GB de velocidade e Wi-Fi+ incluso. Confira as condições para a sua cidade. Ozirnet, sempre ao seu lado. Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude